Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa reunião. Aqui 2 minutinhos. Você já vai se acomodando aí. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Daqui a pouquinho. Já pega a sua Bíblia, se você tiver. Se não tiver, não tem problema, eu trouxe uma aqui, a gente vai lendo na minha e você vai nos acompanhando aí. Ok? Boa noite, graça e a paz, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma reunião do grupo de intercessão e hoje nós vamos dar início a uma meditação diferente. Vamos começar falando... dar início a um tema que está ligado à educação de filhos. E antes de nós entrarmos na parte prática, né, eu quero lançar um fundamento aqui hoje para que nós caminhemos sobre essas águas. Primeiro a gente tem que lançar um fundamento para depois a gente ir desenvolvendo algumas coisas. Eu não quero ir direto, né, no papel do pai, papel da mãe. Eu já falei muito sobre isso. Nós vamos ter um foco um pouco diferente, né? Lá atrás a gente falou muito sobre o papel do pai, a direção, proteção, limite, identidade, papel da mãe, aquelas características lá da organização, do relacionamento, nutrição, né? E o papel do casal, que é a sexualidade, né? O senso de trabalhar em equipe, né? Então, não é muito nessa direção que a gente vai dissertar, tá? Mas antes de começar, literalmente, eu quero lançar um fundamento aqui. É lógico que nós não vamos terminar hoje. Talvez a gente fique aí umas 2, eu acho até mais, umas 3 segundas-feiras falando sobre isso, né? Sobre família, sobre filhos, sobre o papel dos pais, né? Então, mas primeiramente eu quero estar orando. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor, né? Para que o Espírito Santo esteja nos direcionando, que eu não esteja falando aquilo que é do meu coração, mas aquilo da minha alma, né, dos meus sentimentos, mas aquilo que Deus me direcionou, que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que nós temos de compartilhar a Tua Palavra. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, colocar a vida de cada um que está nos acompanhando diante do Senhor. Que o Senhor esteja guardando cada lar, cada família, que o Senhor esteja enchendo cada coração com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz e com a Tua palavra. Deus, guarda-nos aqui, livra-nos de toda artimanha das trevas, de todo ataque das trevas, guarda também os lares e que o tempo que vamos passar aqui, Deus, seja um tempo bom.
um tempo de crescimento, um tempo de edificação, um tempo de entendimento com relação àquilo que está baseado na tua palavra. Nós te louvamos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Veja só, se você tiver alguma dúvida, depois você coloca aí alguma pergunta, você escreve aí, passa pra gente, que a gente vai tentar responder na medida do possível, dentro das nossas limitações, né? Pedir auxílio pro Espírito Santo e a gente vai tentar responder, tá? Se você tiver algum pedido de oração também, você manda pra gente, que no final a gente vai estar orando. Veja só, nos últimos dias, como eu comecei falando, né? Nós vamos falar sobre família, educação de filhos, mas nos últimos dias o que eu tenho percebido que a gente precisa resgatar, recuperar, são os fundamentos da nossa vida cristã, os fundamentos do reino de Deus. Deus, ele estabeleceu princípios, fundamentos, e se nós caminharmos em cima desses fundamentos, com certeza nós vamos alcançar as promessas que Deus tem na palavra dele. As promessas da palavra nós só alcançaremos se nós caminharmos sobre os princípios, sobre os fundamentos. Não é segundo o nosso próprio entendimento, não é segundo a nossa própria sabedoria, não é segundo os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não, é de acordo com a palavra. Eu cumpro a palavra, eu estabeleço a palavra como um estilo de vida no meu cotidiano, no meu dia a dia, e as bênçãos que estão inseridas na palavra, os resultados de eu desenvolver uma vida baseada nesses fundamentos, eles virão sobre a minha vida, eles virão sobre a minha família. Então, ao longo desses últimos anos, a gente tem visto assim que a igreja perdeu um pouco com relação a esses fundamentos, a esses princípios, né? E não é que a igreja não cresceu, ela se tornou numérica, mas ela se apartou um pouco dos fundamentos. E assim, o tempo que nós vamos passar aqui não é para acusar, criticar e julgar ninguém. É para lançar essa semente para que ela possa brotar no seu coração, né? Para dar um norte, para a gente estar restaurando esses fundamentos, né? Como diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Conhecendo os fundamentos, né? A partir do momento que a gente conhece esses fundamentos, a gente precisa começar a recuperá-los, né? Se nós perdermos esses fundamentos, desviarmos desses fundamentos, nós não vamos ter muito o que fazer. Existe um texto no Salmo 11, eu vou ler aqui com você, Salmo 11. Tem alguns textos que nós vamos estar lendo, você pode ir acompanhando aí. Salmo 11, o verso é o de número 3. Diz assim, Salmo 11, o verso 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Eu gosto de uma versão que diz assim, ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se não andarmos sobre os fundamentos, nós não vamos conseguir muitos resultados. Nós podemos até ter uma vida de justiça, tentarmos ter uma vida de justiça, né? Tentarmos ter alguns focos nas nossas vidas, mas se não tivermos fundamentos, nós não vamos poder fazer muitas coisas, né? E os fundamentos, eles estão aonde? Eles estão inseridos na palavra, né? Tem um pastor que fala assim que antes de vir, nós temos ouvido muito essa palavra, né? Avivamento, um reavivamento, um levantar da igreja, um derramar sobrenatural de Deus sobre a igreja, sobre as vidas, sobre pessoas. Mas eu acredito o seguinte, que se antes de um reavivamento, nós vamos precisar de um reabibliamento. Nós vamos precisar estar fundamentados na Bíblia, porque o avivamento, o que é avivar? É trazer vida. Reavivar é pegar aquilo que tinha vida e que
perdeu a vida, que foi sucumbindo, foi esfriando, perdendo a vida, e trazer vida de novo sobre isso. Onde que está a vida? Está na palavra. Jesus, em determinado momento, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele era a palavra. É Ele que traz vida, é a palavra que traz vida. Então, antes de um reavivamento, nós vamos precisar de um reabibliamento, né? Um transfundamento, aí, recuperar esses fundamentos, né? E um dos fundamentos é entendermos, e eu já quero começar aqui já, entendermos que Deus, no início de todas as coisas, né? Quando Ele iniciou, né, a vida do homem, no sentido espiritual, né? Ele deixou ali, já na criação do homem, alguns princípios, início, alguns fundamentos que nós precisamos observar. Veja só, eu vou ler o texto com você, se você puder acompanhar, lá no livro de Gênesis. Gênesis, início, princípio, que nos norteia, que norteia a nossa vida. Hoje eu esqueci o meu óculos, então eu vou ter que colocar a Bíblia um pouquinho longe assim, senão eu não enxergo. Gênesis, no capítulo 1, o verso é o de número 27. Diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora acompanha comigo um pouquinho para frente, o capítulo 2, verso 7. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Qual que é a diferença desses dois textos? Aqui, 1:27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Criou. Capítulo 2. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, aquilo que Deus criou no Espírito, porque lá em Efésios, acompanha comigo para você não perder a nossa linha de raciocínio. Lá em Efésios, no capítulo de número 1, o verso é o de número, versos 3 e 4, diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus já tinha nos elegido nele, Deus já tinha nos criado nele. Ou seja, Deus já tinha formado o nosso espírito nele, porque Deus é espírito. Ele formou macho e fêmea no espírito. No capítulo 2, ele criou nele, no espírito, macho e fêmea. No capítulo 2, ele formou. Aquilo que foi criado no espírito, Deus formou na terra. Aquilo que foi criado no espírito, nele, no coração dele, ele formou na terra. Ele formou do barro. Olha só que interessante. Então, na verdade, né, quando Deus formou o homem do pó da terra, ele já tinha criado o homem no espírito. No espírito, o homem já estava pronto, o homem já estava completo, não precisava de mais nada. Mas ainda ele não existia para habitar esse mundo. Ele precisava do quê? De um corpo. Ele tinha sido criado no espírito, mas ele precisava de um corpo. E aí Deus vem e forma do pó da terra um corpo para nós habitarmos nessa terra, nesse mundo. Quando o homem pecou e ele caiu, quando o homem pecou, ele caiu. E aí vem Cristo logo na sequência, ali na frente, Cristo vem e nos dá uma nova possibilidade do quê? De um novo nascimento. Nós estávamos criados
no coração de Deus, em espírito, perfeitamente. Deus nos formou do pó da terra sem necessidade alguma. Não precisávamos de nada. Mas quando o homem pecou, ele caiu. Ele separou-se de Deus, porque Deus é santo, ele não habita com o pecado. E agora era necessário reconciliar esse homem com Deus. Então vem Jesus, morre no meu e no seu lugar para levar o pecado que o homem tinha cometido lá atrás. E agora ele me dá um livre acesso, um novo nascimento. Agora o meu espírito é refeito como era antes. Como eu costumo dizer, só teve 3 pessoas que viveram a essência de Deus: Adão, Eva e Jesus. Adão e Eva antes do pecado e Jesus em toda a sua vida, porque ele não pecou. Eles viveram a essência total de Deus. Jesus veio para isso, viveu, e aí ele morre no meu lugar. Ele não tinha pecado, mas ele pegou o meu pecado, morreu no meu lugar, me reconciliou com Deus. E agora, entendendo isso, meu espírito é recriado. Agora não mais no homem Adão, no pecado de Adão, mas agora um novo nascimento em Cristo. Meu espírito é refeito novamente como o espírito tinha sido criado no coração de Deus. E agora, o que nós precisamos? Que o espírito que foi refeito seja necessário agora, nesse corpo, estabelecer os frutos do espírito. Que nós não tínhamos, porque nós estávamos no pecado. Aquilo que foi criado no espírito precisa ser formado na carne, no barro, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No espírito está pronto, mas é preciso que seja formado na carne, no meu comportamento, no seu comportamento. Veja só, quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou o homem. Eu vou ler esse texto. Deus feriu a terra. Olha só, capítulo 3. Se você ler todo o capítulo 3, você vai entender, mas eu quero fixar os versos 17 e 18. Diz assim: ao homem disse: porque deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Olha o 18. Ela produzirá também espinhos e abrolhos. Quem foi amaldiçoado aqui foi a terra. O homem caiu por conta do pecado, mas a terra foi amaldiçoada. Agora, acompanha comigo a linha de raciocínio. Deus colocou o homem na terra para cultivar a terra. A palavra cultivar, ela é derivada no original de culto. Cultivar a terra é você trabalhar a terra e ela vai produzir o resultado daquilo que você está cultivando. Você não consegue cultivar a terra se você não estabelecer um culto antes. O resultado do meu cultivo depende do culto. Então, enquanto eu estou cultuando a Deus, o resultado do meu cultivo será o quê? Será bênçãos oriundas da palavra de Deus. O meu cultivo demonstra a quem eu estou cultuando. O que eu estou produzindo revela a quem eu estou cultuando. Por isso que o homem, quando em determinado momento, Adão, aqui na minha mente fértil e santificada, eu penso que teve um momento que Adão, lá mexendo na terra, de repente, um espinho furou a mão dele. De repente ele encontrou abrolhos. E talvez, eu digo assim, hipoteticamente, eu fazendo uma conjectura aqui, talvez ele tenha chegado para Deus: Senhor, mas a terra que até então era boa, produzia frutos, produzia todo tipo de alimentos para mim, agora eu fui cultivar a terra e ela está produzindo espinhos, me machucou aqui, está produzindo abrolhos. Senhor, o que aconteceu? Talvez Deus tenha olhado para Adão e falado: Adão,
O problema não está no cultivo, o problema não está no espinho, o problema está no culto. A quem você está cultuando, Adão? Você deixou de me cultuar para cultuar Satanás na voz da serpente. Por isso que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. A quem você está cultuando, Adão? E a pergunta que eu já deixo aqui de início é muito simples. Se você está cultuando, se você está cultivando, colhendo espinhos e abrolhos na sua vida, a pergunta é essa: a quem você está cultuando? Porque se você cultua a Deus, com certeza não vão ser esse tipo de colheita que você vai ter. Adão, enquanto ele cultuava a Deus, ele colhia do bom e do melhor. Quando ele passou a cultuar a serpente, ao diabo, na voz da serpente, ele passou a colher espinhos e abrolhos. Você consegue entender? É princípio. É um culto a Deus que vai produzir o cultivo correto. Eu cultuo a Deus e eu cultivo um relacionamento com Ele no meu dia a dia. Isso se torna uma cultura na minha vida, um hábito na minha vida, um hábito de cultivar um relacionamento com Deus, porque eu cultuo a Deus. Culto gera cultivo, que gera uma cultura. Mas vamos lá. Quando Adão começou a cultivar, colher os espinhos, né? Isso já estava demonstrando que tipo de culto que ele estava tendo, mas a quem ele estava cultuando. E esse é o lema da nossa vida. Nós não podemos trabalhar apenas para arrumar o cultivo. Isso as apostilas nos ensinam. Às vezes nós cantamos muito bem, nós pregamos muito bem, nós fazemos muitas coisas, desenvolvemos muitas coisas muito bem. Mas nós precisamos trabalhar para consertar o culto, porque o cultivo vai ser algo natural. Será que esse cultivo que estamos produzindo, que estamos desenvolvendo, será que esse cultivo está agradando a Deus? Será que é realmente resultado do nosso culto a Deus? Agora vamos afunilar um pouco mais. Por que a terra passou a dar espinhos e abrolhos? Na verdade, aqui tem um entendimento espiritual, um ensino espiritual que Deus deixou nas entrelinhas. Veja só, na verdade, quando fala da terra produzir espinhos e abrolhos, não é somente, literalmente, da terra. Aqui estava falando de Adão, porque Adão foi feito da terra. Adão foi criado do pó da terra. Adão foi feito da terra. Por isso, veja só, quando Deus permite isso na palavra, e a palavra ela tem revelações extraordinárias, não está falando só de uma terra que você aduba ali e tem espinhos, está falando de uma terra, a nossa terra, o nosso coração. O coração de Adão começou a produzir espinhos e abrolhos, porque o culto dele não era mais um culto a Deus. Pastor, o que são esses espinhos e abrolhos? Explica melhor isso. Abre aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, desculpa. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, o verso de número 18 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia,
Procede da onde? Por muito tempo a gente achava que essas coisas se procediam do diabo. Jesus vem e fala, não, não, não. Isso aí procede do coração do homem, porque o culto dele não está sendo um culto a Deus. Ele desviou o culto, ele perdeu o princípio. E agora por conta dele está cultuando alguém que não é Deus. O cultivo agora está produzindo essa série de obras da carne, que se completa lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19. Quais são as obras da carne? Quais são as obras do coração de um homem que não cultua a Deus? Eu vou ler esse texto, eu gosto desse texto, eu li ele a semana passada, e eu vou ler de novo. Gálatas, no capítulo 5, o verso é o de número 19, olha só. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. São os espinhos que os corações que estão distante de Deus estão produzindo, são os abrolhos. Isso é tão verdade que lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso de número 14, Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ali, meus amigos, Deus não está falando simplesmente de um campo, de uma terra, de um lote, está falando do coração do homem. Eu vou sarar a partir do momento que você se arrepender, que você mudar o culto de um culto direcionado a uma entidade para um culto direcionado ao Pai Celestial, a Deus. Se você se converter dos seus maus caminhos, porque naquela época Israel era conhecido como um povo rebelde e idólatra, estavam adorando outros deuses. E a pergunta é bem clara, a quem você, a quem eu, a quem nós estamos adorando? Será que estamos adorando verdadeiramente a Deus? Os nossos frutos vão mostrar. Se estamos produzindo com os nossos corações espinhos e abrolhos, com certeza não é Deus que nós estamos adorando. Princípio, pastor, mas o senhor disse que ia falar sobre filhos, sobre educação de filhos. Ei, eu posso estar cultuando alguém que não é Deus, meu coração está produzindo espinhos e abrolhos, esses pecados elencados aqui, e eu posso transferir para os meus filhos esses espinhos e abrolhos, se eu não der a minha humanidade para que Deus forme o que tem já no espírito na minha humanidade. Deus criou o homem no espírito perfeito, mas ele formou no barro, na humanidade. Deus não quer a minha espiritualidade, Deus quer a minha humanidade. Deus quer que eu entregue para Ele a minha humanidade, a minha carne, a minha alma. É isso que Deus quer que eu entregue para Ele, porque no espírito Ele me criou de uma forma perfeita. Aliás, tem um texto que diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, mas o corpo vai para o pó, da onde ele foi criado. O espírito volta para Deus que o fez. Se nós não entendermos isso, nós vamos distribuir espinhos e abrolhos para quem estiver ao nosso redor. O marido vai dar para a esposa vai dar para o marido, os pais vão dar para os filhos vão dar para os pais. Espinhos e abrolhos. Por quê? Porque o nosso culto não está restaurado. Esse é um princípio, esse é um fundamento que precisa ficar muito claro na nossa mente. Que terra é essa? É o coração do homem. Malaquias, no capítulo 4, verso 6, diz assim: e converterá, ele virá no espírito de Elias, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que terra é essa? Se não tiver uma convergência, uma conversão dos corações, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, relacionamento, entendimento, ensinamento dos princípios da palavra,
a terra vai ser ferida com maldição. Que terra é essa? Os corações. Os corações dos pais vão ser feridos. Os corações dos filhos vão ser feridos. Veja só que tudo isso começa na família. Por quê? Porque é na família que nós denunciamos quem nós estamos cultuando. O primeiro comportamento nosso que denuncia a quem nós estamos cultuando é dentro de casa, é dentro da família. Se você está cultuando a Deus dentro da sua casa, você vai ser uma pessoa que expressa o culto que você está fazendo a Deus. Começa na família. E às vezes a gente está tentando consertar a igreja. E quando eu digo igreja, eu estou falando da comunidade. Mas a igreja não caiu na igreja. A igreja caiu na família. Porque a igreja, a comunidade, é formada do quê? De famílias. Os problemas não estão na igreja. Os problemas se originaram na família. E as famílias que vieram para a comunidade e igreja, elas trouxeram seus problemas. Então, aonde que precisa ser consertado? Na família, porque uma família saudável junta com outra família saudável, com outra família saudável, com outra família saudável, e elas se juntam todas em uma comunidade e se torna uma igreja saudável. A família vem antes da igreja. Por isso que o que foi criado no espírito precisa ser formado no barro, precisa ser formado na terra, na nossa humanidade. Jesus, em determinada feita, João 3, ele começou a conversar sobre esse assunto com Nicodemos, um doutor da lei. E olha só o que Jesus fala. Jesus respondeu em verdade, verso 3, João 3, verso 3, Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Verso 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Oh, glória! Sabe o que Jesus estava falando aqui para Nicodemos? Nicodemos, é o seguinte, o homem ele está com a raiz do pecado em Adão, e ele está produzindo espinhos e abrolhos, e agora ele precisa nascer de novo, agora da água e do Espírito. Aquele que nasceu de novo, ele consegue ver o reino de Deus, mas aquele... Em verdade te digo, olha 5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Uma coisa é você nascer de novo e ver o reino, outra coisa é você entrar no reino. Você nascer de novo, você consegue ver o reino, mas você nascer de novo da água e do Espírito é um passo a mais, e aí você entra. Por quê? Porque o coração, a água vem, amolece o coração duro, e o Espírito vem e começa a moldar nesse coração os frutos dele que estão elencados lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. No início, Deus não precisa da minha espiritualidade, Deus precisa da minha humanidade, Deus precisa da minha carne, para moldar na minha humanidade aquilo que já foi preparado no Espírito. Como assim, pastor? Veja só. Às vezes nós estamos querendo ser muito espirituais e esquecemos de ser humanos. A gente passa perto de uma pessoa que ela está faminta. Sabe o que a gente faz? A gente é espiritual. A gente estende a mão e ora. A oração vai resolver o problema da pessoa? Em determinados momentos vai. Em determinados momentos vai resolver. Mas veja só, a gente ora para quê? Qual que é a nossa oração quando a gente passa perto de uma pessoa que ela está ali, um andarilho, um morador de rua que está ali deitado na sarjeta? Ô Senhor, tem misericórdia. Às vezes ele está com fome. Ô Senhor, abençoa ele, traz a provisão. Quer dizer que eu oro para outra pessoa trazer a provisão, quando eu na verdade deveria ser humano e resolver o problema imediato que está ali. Ir lá e dar um prato de comida. Qual que é a necessidade imediata daquela pessoa? É a comida. Eu trago a comida, eu sacio a fome dela, eu me torno humano, eu me compadeço da dor daquela pessoa. E aí vamos orar, vamos
direcioná-lo em uma vida com Deus, mas qual que é o problema imediato? A pessoa está com frio, eu passo, ô Senhor, tem misericórdia. Eu tenho que dar uma blusa para ela. Deus quer a minha humanidade para Ele formar na minha humanidade aquilo que Ele já criou no Espírito. Olha o que Ele já criou no Espírito para mim e para você. Só basta nós aceitarmos isso e nos dispormos. E falamos, Senhor, pode formar em mim sim tudo isso daí. Olha aqui o que Ele já formou no meu Espírito e que Ele quer desenvolver na minha humanidade. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito, amor. Não, eu amo. Ele lá, eu aqui. Não. Amor é atitude. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Benignidade é algo intrínseco. Bondade é aquilo que eu faço aqui fora. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu preciso deixar Deus formar na minha humanidade aquilo que esses frutos aqui que já está no Espírito. Deus não quer a minha, simplesmente, vou deixar bem claro aqui, simplesmente a minha espiritualidade. Porque senão eu me torno um religioso ao invés de me tornar um espiritual. Eu passo a ser um espiritualista, envolvido numa religiosidade. Às vezes a gente vê pessoas, né? Veja só, às vezes a gente vê pessoas que quando a gente pensa em oração, em intercessão, em adoração, em pregação, quando a gente pensa, a gente já lembra daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa espiritual. Você pensa nessas características, né? Em oração, intercessão, adoração, pregação, você já lembra daquela pessoa. Mas, por exemplo, se você for abrir um negócio, não é naquela pessoa que você pensa. Se for para morar junto, se uma pessoa está ali tentando arrumar atrás de uma moça, atrás de um homem de Deus para casar e morar junto, o rapaz está atrás de uma moça de Deus para morar e para casar e morar junto, não é naquela pessoa que ela pensa. Se for para você emprestar o seu cartão de crédito para ela fazer uma compra, emprestar um talão de cheque, não é nessa pessoa que você pensa. Por quê? Porque ela tem um potencial. Eu acho que deu uma travada? Não. Caiu aqui. É? Aqui não caiu, não. Sim, só um probleminha técnico. Probleminha técnico, a gente está resolvendo. Que a gente está transmitindo em 2 celulares. E teve um que deu uma pausa. Não tá aí? Ué, internet, eu acho. Sai do Facebook de novo. Sua internet se desligou. Ué? Que é Wi-Fi? O Wi-Fi do celular dela desligou. Dois minutinhos a gente já resolve. Hora de trocar. Voltou? Oh, glória! Caiu, mas já voltou. Glória a Deus! Então
Então veja só, quando você pensa em uma pessoa, né, com essas características, sobre intercessão, adoração, sobre oração, pregação, então você tem em mente aquela pessoa, fala, não, aquela pessoa é a pessoa que tem essas características. Mas quando você vai fazer uma parceria com ela, você pensa em fazer uma parceria, se for para você emprestar o cartão de crédito para fazer uma compra, para sei lá, para comprar alguma coisa, para emprestar um talão de cheque, não é nessa pessoa que você pensa. Por quê? Porque ela é boa nas coisas do Espírito, mas ela não entregou a humanidade dela para Deus moldar a humanidade dela. Então a vida dela, a vida financeira dela é de ponta cabeça. É uma pessoa temperamental. É uma pessoa que, se você, que ela não consegue guardar segredos, você não consegue conversar com ela e revelar segredos da sua vida para ela. Às vezes é uma pessoa que ninguém tem muita paciência de ficar perto dela, né? Não dá para ter um diálogo com ela de 40 minutos, 30 minutos sem sair dali ferido. É uma pessoa que se sente vitimista. Se você vai confrontá-la com a palavra de Deus, ela já se sente machucada, se sente ferida, ela não aceita. Ela espiritualmente é uma pessoa que você olha, ela até aparenta ser uma pessoa totalmente espiritual, mas ela não entregou a humanidade dela para ser moldada por Deus, para tirar os espinhos e os abrolhos. Precisamos entender algo, né? Deus, Ele quer a nossa humanidade. Por causa da queda de Adão, a minha humanidade ela está cheia de espinhos e de abrolho. Olha só que interessante. O verso fala assim: Deus criou macho e fêmea. No capítulo 1, verso de número 26, 27, diz assim: macho e fêmea criou. Quando fala isso, não diz que Deus criou homem e mulher. Porque macho e fêmea, veja só, é o entendimento. É verdade absoluta? A palavra é a verdade absoluta. Mas olha o entendimento. Macho e fêmea é diferente de homem e mulher. Macho e fêmea fala de sexo. E homem e mulher fala de sexualidade. Macho e fêmea fala da mecânica sexual. Homem e mulher fala da dinâmica sexual. Como assim, pastor? Veja só, um bebê, quando ele nasce, do ponto de vista sexual, né? O sexo nasce pronto. Mas a sexualidade, ela não nasce pronta. Acompanhe o raciocínio. O sexo já está definido, né? Mas do ponto de vista da sexualidade, a criança, ela nasce neutra. E aí, o macho, ele nasce com hormônios predominantemente masculinos e um pouco de hormônios femininos. A fêmea nasce com hormônios predominantemente femininos e um pouco de hormônio, a dose menor de hormônios masculinos. Então, veja só, o sexo vem definido. Deus não errou. É só você pensar um pouco. Às vezes, nascem aquelas crianças prematuras. E aí, deixa ali numa incubadora, no neonatal, às vezes para acabar de formar o pulmão. Né? Eu lembro dos antigos, né? Minha avó falava assim, às vezes para acabar de fechar a muleira. Mas você nunca ouviu dizer de uma criança deixada no neonatal, uma criança que nasceu prematura e deixada no neonatal para acabar de formar o órgão sexual. Por quê? Porque nasce pronto. Agora, qual que é o papel do pai e da mãe? O sexo nasceu pronto. Agora, o papel do pai e da mãe é formar a sexualidade masculina de homem nesse bebê que já nasceu com sexo masculino. O papel do pai e da mãe, essa orientação sexual já foi estabelecida por Deus. Não vai ser a criança, não vai ser movimentos ativistas que vão definir isso daí. O Criador já escolheu o sexo. Agora, a sexualidade
vai caber ao pai e à mãe formar nesse homem, nesse macho, o homem que nasceu. Só que o que acontece hoje? O pai e a mãe, eles estão muito ocupados. O pai trazia o sustento para casa e não estava dando conta, porque existe um capitalismo de gastar, então você tem que trocar as suas coisas rotineiramente, em um espaço mais curto de tempo, porque as coisas que estão fabricando hoje são descartáveis. Então, coisas que você usava, um sapato que você usava com uma borracha dura que durava 2 anos antigamente, hoje não dura 3 meses, 4 meses. Então você tem que trocar. E o dinheiro que o pai ganha não dá para trocar, não dá para sustentar, não dá para fazer isso. Então a mãe teve que ajudar o pai nos gastos. Então ela saiu de casa para ajudar o pai a trabalhar, para conseguir suportar os gastos do lar. E os filhos ficaram. E esses pais que eram para formar essa sexualidade na vida dos filhos, agora eles não estão em casa. E os filhos estão na onde? Estão com os avós, estão nas creches, estão com as babás. E aí vem uma ideologia totalmente diabólica, e o anticristo já preparou isso daí, está formando a sexualidade na vida desses filhos, porque os pais não têm tempo para formar a sexualidade neles. Ele nasceu com o sexo pronto, mas a sexualidade é formada. Foi criado no espírito, precisa ser formado na humanidade, precisa ser formado no barro. Foi criado no espírito, precisa ser formado. Deus quer a humanidade. Então Deus tira os meus espinhos e os meus abrolhos, eu dou a minha humanidade para Ele, e Ele começa a moldar em mim os frutos, o fruto do Espírito, começa a moldar a minha humanidade segundo aquilo que já está estabelecido no coração dele. Para quê, pastor? Para que eu possa pegar essa criança que nasceu com o sexo definido e eu possa formar a sexualidade dela de acordo com o sexo que ela nasceu. Mas os pais não têm tempo. E o anticristo já preparou todo um cenário para adotar essas crianças que os pais estão deixando de formar a sexualidade nelas. Mas esse é um tema para as próximas aulas. Aqui nós estamos falando do formar na carne aquilo que foi criado no espírito. Veja só, o coração do homem ele é endurecido pelo pecado. Por isso que em determinado momento, quando Jesus estava falando sobre casamento e divórcio, as pessoas começaram a perguntar para Jesus: Senhor, mas e quanto ao divórcio? E aí Jesus fala, dá um norte, fala, mas Moisés, ele deu carta de divórcio. E aí lá em Mateus, no capítulo de número 19, versos 7 e 8, Jesus fala assim, sabe o que aconteceu? No princípio não foi assim. Quando Deus criou, Deus criou perfeito. Quando o Pai criou, no Espírito nele era perfeito. Sabe por que é que Moisés concedeu carta de divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, por conta do pecado, começou a criar espinhos e abrolhos. Esses espinhos e abrolhos começaram a endurecer o coração do homem. Os espinhos, esses pecados, essas agressões, rejeições, carência, inveja, dissensões, facções, prostituição, lascívia, orgia, ciúme, assassínio, uma série de coisas, uma lista grande, começou a endurecer o coração do homem. Só que lá em Ezequiel, no capítulo 36, eu vou ler esse texto. Ezequiel 36, no verso de número 26. Ezequiel 36, 26 diz assim: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Ou seja, aqui Ezequiel está
profetizando lá na frente, após Jesus. Jesus vem, morre no meu e no seu lugar, nós nascemos de novo, entregamos a nossa humanidade, renunciamos aos nossos desejos e agora Deus tira aquele coração endurecido, coloca um coração de carne que vai estar totalmente voltado aos estatutos e aos princípios dele, à palavra dele. Deus tira os espinhos e os abrolhos, porque eu entreguei agora o meu coração duro para Ele. Só que tem muitas pessoas que não estão entendendo isso e não entregam os seus corações. Preferem viver no seu vitimismo, preferem viver nos espinhos e nos abrolhos. E estão distribuindo espinhos e abrolhos para todos que estão ao seu redor. Pastor, então eu não preciso mais orar, não preciso mais meditar na palavra, não preciso mais jejuar. Agora é que nós precisamos. Para nós termos forças para entregarmos a nossa humanidade para Deus. Agora que nós precisamos orar. Olha só que interessante o texto de Filipenses no capítulo 4, verso 7, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora que eu preciso orar. Por quê? Qual que é o estilo de oração que eu preciso ter? O texto é claro, não andeis ansiosos. Então, quando eu tenho alguma inquietação, quando eu tenho algum problema, eu estou precisando de uma resposta, eu estou precisando de uma solução, o texto é claro, apresenta isso diante de Deus. Mas por quê? Para Deus responder as minhas orações? Não. Não. Eu vou orar diante de Deus, eu vou apresentar diante de Deus para Ele não responder. Não. Esse tipo de oração que Paulo está ensinando aos filipenses aqui não visa ter as nossas petições respondidas, mas visa ter a nossa ansiedade retirada. Não andeis ansiosos. Eu coloco diante de Deus em orações, súplica, ações de graça, e Deus vai tirar a minha ansiedade. Depois que Deus traz paz ao meu coração, que Ele arranca a minha ansiedade por aquilo que eu estou preocupado, aí começa a verdadeira oração. Porque ansioso eu não sei pedir. E é por isso que a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós. Ansioso nós vamos pedir vamos fazer petições a Deus apenas para coisas que satisfaçam o nosso ego, a nossa cobiça, o nosso egocentrismo. A oração verdadeira eu preciso entregar para Deus a minha ansiedade, porque aí eu vou tirar os olhos do problema, tirar os olhos das pessoas e vou começar a olhar para dentro de mim. Senhor, eu preciso do Senhor, olha o meu coração. Eu quero entregar para o Senhor a minha humanidade, para o Senhor arrancar esses espinhos, para o Senhor arrancar essa preocupação. Eu estou ocupado com algo que não aconteceu ainda, preocupação. Ansiedade, excesso de futuro, que são as irmãs siamesas, filhos de uma mesma mãe. Ansiedade e depressão, ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. É por isso que é importante nós meditarmos na palavra, porque a palavra é a água, e a água ela vai amolecendo esse coração duro, empedrado. E a partir do momento que vai amolecendo esse coração, eu vou entregando para Deus e permitindo com que Deus comece a moldar o meu coração. E como que Ele molda, pastor? Ele permite a esposa falar um pouco mais ríspida com o marido falar um pouco mais ríspido com a esposa. Ele permite um irmão te ofender, Ele permite uma pessoa falar mal de você. Para quê? Para moldar o seu coração. Fala mal. E aí ele vem com um texto. Você precisa amar os seus inimigos.
A esposa fala dura com o marido olha querendo responder, e aí Deus vem e fala assim, você precisa amá-la como Cristo amou a igreja. O esposo começa a falar duro com a esposa quer responder, e aí Deus vem e fala para ela, você tem que ser submissa a Ele. Irmão, Deus sabe como lidar com a humanidade, Deus sabe como tocar naquela área que nós nunca imaginaríamos que Ele iria tocar através da palavra dEle. E Ele vai arrancando, espinho por espinho. Por quê? Porque eu estou deixando a palavra entrar, amolecer o meu coração, entregando para Ele, Ele vai tirando espinho por espinho, abrolho por abrolho. Aí, Ele arrancando tudo isso, fica fácil de eu transmitir para os meus filhos aquilo que eu recebi de Deus. Fica fácil eu ensinar para os meus filhos como entregar o coração deles para Deus, para que nenhum espinho e nenhum abrolho atrapalhe o relacionamento deles com o Pai. Aí começa a verdadeira educação dos filhos. Finalizando, a gente começa a entender a parábola do semeador, que está lá em Marcos no capítulo 4. O semeador saiu a semear e a primeira parte da semente caiu na onde? Em um terreno pedregoso, duro. E logo ela secou. Por quê? Porque o coração era duro. Tentou ser espiritual com Deus, mas não entregou a humanidade para Deus. E logo secou. Porque nós não deixamos a água amolecer. E esse texto é muito profundo. Daríamos para nós fazermos outro estudo só com esse texto de Marcos 4. Jesus chega e fala assim, se vocês não entendem a parábola do semeador, como que vocês vão entender as outras parábolas? A parábola do semeador é a parábola principal. É o início de todas as parábolas. É como se fosse a matriz das outras parábolas. Por quê? A partir do momento que eu entendo que tipo de terra eu tenho, se é terreno pedregoso, se é em meio aos espinhos, se é na beira do caminho ou se é terra fértil. Se for terra fértil, eu vou entender as outras parábolas. Se for qualquer uma das outras 3 terras, eu não vou entender as outras parábolas. Jesus batizou, saiu, sermão do monte, constituição, começou a pregar, começou a curar, cura aqui, cura ali, faz milagres extraordinários, aí ele para ensinar. Quando ele começa a ensinar a primeira parábola do semeador, é o início do ensino. Se entendêssemos a parábola do semeador, as outras parábolas ficaria fácil entender, porque saberíamos que tipo de terra temos no nosso coração. Identificando que tipo de terra temos, nós vamos nos empenhar para ter uma terra fértil. E aí sim nós vamos, com terra fértil, as outras parábolas que vão caindo, a semente que vai caindo, vai ser fácil ela desenvolver e gerar fruto. Você consegue entender isso? E aí fica fácil nós transmitirmos isso daí para os nossos filhos. Deus quer a sua humanidade, para moldar na sua humanidade, para formar na sua humanidade o que Ele já criou no Espírito. O Espírito que Ele criou é perfeito. Agora Ele quer moldar a sua humanidade. Jesus, Ele disse assim, os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Eu falo para que eles ouvindo, ouçam e não entendam. Não, para que eles ouvindo, ouçam, não entendam. Vendo, não vejam. Para que eles não se arrependam. Para que eu não venha e cure. O que Jesus está falando? Por que Ele fala por parábola? Porque se eles não entenderem a parábola, eles não devem nada para Jesus. Agora, se eu entendo a parábola, Jesus vai exigir de mim aquilo que eu entendi. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Se você está entendendo algumas coisas que Deus está revelando, prepare-se, porque Deus vai querer uma resposta daquilo que você está entendendo.
Essa é a parábola do servo bom e fiel. Deus, Ele está querendo a minha humanidade para formar nela aquilo que Ele criou no Espírito. Amém? A semana que vem a gente vai falar, a gente vai entrar na parte prática da educação dos filhos. E eu, se eu fosse você, não perdia não. Deus tem falado algumas coisas. Eu quero deixar esclarecido aqui que essa educação dos filhos teve muitas coisas assim que Deus já vem falando comigo há muito tempo, e eu aproveitei algumas coisas também do pastor Juscelio, algumas coisas que ele deixou num seminário dele, né? Algumas coisas que eu aprendi com a Landa Cope e com a escola lá eu esqueci o nome da escola agora, mas nós tentamos fazer uma junção e vai ser muito proveitoso esse tempo para que Deus fale ao nosso coração com relação à educação de filho. Eu precisava lançar esse fundamento aqui, porque nós não podemos cair simplesmente, o filho está aqui, vamos ensinar dessa forma. Não, eu preciso lançar um fundamento, para aí a gente começar a construção em cima do fundamento. Amém? Nós vamos orar por alguns pedidos de oração. Se tiver, temos aqui. Vamos orar pela Thaís Gonçalves, pelo Kleber Alves de Souza, o Tair Lúcia, Fernando e o Rafael, a Tereza Marqueto, Zaina, Mara, Dalva, Glória, Gisele, Terezinha, Nilda e Ivone, André Luiz Gonçalves Cortez, meu amigo Dr. André, José Carlos da Costa, paz e saúde do mundo e da família da irmã Maria das Graças Coelho. Tá? Eu quero colocar também o meu pai e minha mãe em oração. Meu pai teve uma recaída aí nesses últimos 3 dias, mas Deus está no controle. Quero colocar a vida dele, a vida da minha mãe, da minha sogra também, Dona Nésia, e meu sogro Oswaldo. Vamos orar por essas vidas aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do teu altar, meu rei. Pedir que a mão poderosa do Senhor esteja sendo estendida sobre essas vidas, Pai. Deus, visita esses lares, visita essas vidas. Traz a tua paz, traz a tua cura, traz a tua provisão, traz a tua prosperidade, meu Deus. Eu repreendo em nome de Jesus toda enfermidade que tem se levantado contra essas vidas que caem por terra, em nome de Jesus. Nós aqui liberamos uma voz de comando e repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus. Senhor, traz o teu consolo, guarda essas vidas, Deus, e que acima de tudo o amor do Senhor esteja sobre cada uma delas. Nós abençoamos essas vidas, nós declaramos que essas vidas pertencem ao Senhor. E que o Senhor esteja protegendo, Deus, ó Pai, e guardando cada uma delas, em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero indicar um livro para vocês. Hoje é um clássico. Curai enfermos e expulsai demônios. T.L. Osborne. Muito bom esse livro. É um clássico. Bem antigo, mas que, assim, tem muita instrução, é muito edificante esse livro, tá? Curar enfermos e expulsar demônios. Quem está aí querendo mergulhar na área de intercessão, na linha de cura e libertação, esse livro aqui é o seu manual. Muito bom esse livro. Vai te ensinar coisas profundas, vai te ensinar que nem tudo é espiritual. E que nem tudo é natural. Tem um equilíbrio entre um e outro. Curar enfermos e expulsar demônios. Amém? Obrigado por você ter nos acompanhado. Segunda-feira a gente está de volta.
Um beijão, Deus abençoe, você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.